Boa noite, queridos, graça e paz. Só os apaixonados, graça e paz. Tem alguém entusiasmado aqui nessa noite? Então você que não levantou a mão, até o final você vai estar entusiasmado. Posso ouvir um amém? Não vou nem dar uma segunda chance, porque a segunda chance vai acontecer no meio dessa pregação. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 6, verso 3. Êxodo, capítulo 6, verso 3. Enquanto você abre aí, você viu no Lagoinha News de hoje que amanhã nós vamos ter a nossa reunião de empresários mensal e vai estar conosco o pessoal do Sebrae. E eles têm, por hábito, pedir que seja feita a inscrição antes. Então, no link da família ou ali no balcão de informações, você pode pegar o link e fazer o seu cadastro, tá? Para você participar dessa reunião também amanhã. Pastora, não consegui fazer o cadastro. Bem assim mesmo. Vai ser uma bênção. Só tome cuidado que, excepcionalmente, esse mês a reunião vai começar às 19h30 e não às 20 horas, como nós estamos acostumados, tá bom? Então, amanhã, às 19h30, espero vocês aí. Amém? Encontrou aí? Vamos lá, que eu tenho pouquinho tempo. Aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou como El Shaddai, aquele que é mais do que suficiente. Mas, pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, eu não lhes fui conhecido. Só um versículo, amém? Você quer que Deus fale com você nessa noite? Eu também. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir isso para o Senhor. Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Não há nada mais poderoso para nós do que ter o Senhor falando conosco e nos enchendo da Tua presença. Senhor, eu sou dependente do Teu Espírito Santo nessa noite. E eu quero te pedir, fala através de mim, como o Senhor já tem falado comigo. Flua nessa noite de uma maneira sobrenatural. Nos leva para um novo nível, Senhor, nessa noite. Nos reposiciona. Eu quero te pedir isso, nos reposiciona diante da Tua grandeza. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento e que essa palavra seja rema no nosso coração, a palavra revelada do céu, para que a gente se posicione em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Querido, você sabe que às vezes você fala assim, nossa, mas que tanto, de repete e de fala. Obrigada, Beth. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vem num culto, você tem que entender algo. Se você só ouve, isso para tudo, tá? Quando você só ouve, você guarda 10% daquilo que você ouve. Pensa bem, 10%. Quando você ouve e você lê, você grava 20%. Quando você ouve, você lê e você escreve, #fica a dica, você guarda 40%, de 30% a 40%. Quando você ouve, você fala, você lê e você escreve, e você está falando também, você guarda mais 10%. E é por isso que a gente estimula você a repetir algumas coisas. Com base nisso, eu quero convidar você a pregar comigo hoje, pode ser? Sabe para quem que você vai pregar? Para você mesmo. Todas as vezes que você repetir um amém, todas as vezes que você repetir algo, todas as vezes que você tomar posse de uma verdade, você vai estar pregando para você mesmo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, é muito interessante nós entendermos que tudo que nós conhecemos de Deus são as experiências que nós temos com Deus. Você sabia que tudo que você conhece acerca de Deus são as experiências que você já teve pessoalmente com Deus? O nosso relacionamento com Deus é como o nosso documento, ele é pessoal e intransferível. Ou seja, não adianta, não serve a experiência do outro. Tudo aquilo que você conhece de Deus, tudo aquilo que é verdade, não é um conhecimento racional, não são as frases que você põe nas suas redes sociais, mas aquilo que é verdade na sua vida acerca de Deus, é aquilo que você vive com experiência com Deus. Nesse texto de Êxodo, nós vemos Moisés indo orar ao Senhor. Moisés, ele já tinha tido uma experiência com Deus, e nessa experiência que ele teve com Deus, o Senhor aparece para ele na sarça ardente, que nós conhecemos bem. O que nós vemos ali, o Senhor se apresentando para Moisés como o grande eu sou, como aquele que é o grande eu sou, ele é o todo-poderoso, sim, não precisa de mais explicação. Agora, algo acontece aqui. Moisés obedece a direção de Deus, vem falar com o faraó, e quando ele fala com o faraó, sabe o que acontece? As coisas pioram. As coisas pioram. De repente, gente, aquilo que estava ruim fica pior.
E então o povo começa a ser mais maltratado ainda por Faraó, mais maltratado ainda, e eles começam a vir e reclamar para Moisés, né? Porque antes eles pelo menos recebiam os tijolos prontos, agora não, eles iam ter que fazer os tijolos para poder fazer as construções que Faraó estava dizendo para eles. Então, gente, as coisas ficam tão difíceis, e aí Moisés vai orar ao Senhor, e sabe o que Deus fala para ele? Isso que nós acabamos de ver aí. O Senhor diz para Moisés: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus, como El Shaddai. E o nome El Shaddai significa o Deus mais do que suficiente. Em algumas traduções está o Todo-Poderoso, mas ele quer dizer como aquele que é mais do que suficiente. Mas Deus diz assim, ó: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E esse nome Yahvé, o Senhor, ele fala de um poder de Deus diferente do poder que se apresentava no nome de Deus, no nome El Shaddai. Você sabe que cada vez que Deus vai revelar algo da face dele, ele revela uma face do nome dele. E agora Deus vem dizer para Moisés: Moisés, eu sou mais do que suficiente, eu sou Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque era hora de Deus reposicionar Moisés diante da grandeza de Deus. Moisés estava focado naquilo que estava acontecendo, nos problemas, e era necessário que ele visse algo novo da parte de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: vira e mexe, nós temos que ser reposicionados diante da grandeza de Deus, e você vai entender um pouco mais isso nessa noite. Agora, Moisés, ele não está com o coração tão convicto mais. Então Deus tem que dizer para ele: Moisés, eu sou o Deus Yahvé. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vai tirar 2.700.000 pessoas do Egito com mão forte. Eu vou deixar essa nação marcada, mas não vai ser só o Egito que vai ser marcado. Israel vai ser marcado pelo meu poder. Você vai ver o que eu vou fazer. O fato de Deus dizer que Abraão, Isaac e Jacó não conheciam esse nome Jeová não significa que eles não conheciam o nome, mas eles não conheciam a revelação do nome. Eles não tiveram as experiências que Moisés tinha. Diga comigo: existe algo novo da parte de Deus para mim. Então, gente, quando nós olhamos isso, nós vemos que Moisés agora ia precisar ter essa revelação de Deus, porque Deus ia fazer algo maior. Deus ia tirar através da mão e através da vida de Moisés 2.700.000 pessoas. Era essa população dos israelitas no Egito naquele momento. Ia tirar com mão forte. E imagina um rei, um governante, abrir mão de 2.700.000 pessoas, que era mão de obra, e eles iam atravessar um deserto. Eles seriam alimentados por Deus, eles seriam curados por Deus, eles iam tomar água que Deus ia prover. Então Moisés, como líder daquele povo, ele precisava crer que Deus iria fazer isso, porque humanamente falando ele não podia fazer. Agora, deixa eu falar algo para você. Existe uma diferença muito grande entre nós sabermos algo que Deus faz e nós vivermos algo que Deus faz. Eu quero dizer, há um texto das Escrituras que diz para nós que Deus também fez isso conosco. E ele está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Abra comigo aí, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Você pode ler comigo? Vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso diz respeito a quem? Me ajuda a pregar. Isso diz respeito a quem? Lê de novo comigo. Ele libertou do império das trevas e nos transportou. Isso diz respeito a quem? Diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a nós. Agora, olha só, a palavra império aqui é exousia. E exousia significa um império mesmo. Império é um lugar onde você tem liberdade para fazer o que você quiser, desde que você se prostre apenas diante do imperador. Era isso que acontecia com Israel, é isso que acontecia com os judeus no período em que Jesus vivia. Eles estavam debaixo do império babilônico. Então eles podiam fazer
eles tinham liberdade, eles tinham uma certa liberdade, mas eles tinham eles deviam algo ao imperador. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele é apresentado como alguém que tem um império na terra. Mas esse texto diz que nós fomos arrancados, transportados, libertos do império das trevas. Então eu tenho uma boa notícia para dar para você. Você não está debaixo de toda a ação do diabo. Você não está debaixo de um governo das trevas. Você não está debaixo de uma ação do diabo que você tem que ficar com medo. Você e eu fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, existe uma diferença. Esse texto fala sobre império, mas esse texto também fala de reino. No momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque isso depende de uma ação nossa, a partir do momento que Jesus veio e morreu na cruz, hoje, a todos quanto recebem Jesus, nós somos transportados para o seu reino. E aí, há algo, querido, que você tem que entender: o diabo não pode fazer o que quiser com você. Entenda algo nessa noite, em nome de Jesus. Não é uma guerra de igual para igual. O diabo não é uma guerra de igual para igual com Deus. Ele já foi vencido. Jesus, ele já venceu na cruz do Calvário, e ele já havia sido lançado do céu por Deus, e agora ele foi vencido na cruz do Calvário, e a partir do momento que nós pertencemos a Jesus, nós fomos transportados para o reino de Deus. Não é o império, é o reino. E onde existe um reino, existe um rei, e quando nós pertencemos ao reino, nós pertencemos ao rei. Então, a partir de agora, o diabo não pode fazer o que quiser conosco, amém? E eu quero te mostrar isso na Bíblia, 1 João capítulo 5, verso 18. E eu, se fosse você, grifava isso na sua Bíblia. 1 João 5, 18. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Teve um dia que eu estava lendo esse texto, eu dei umas engasgadas nele, porque parecia que estava errado. Porque ele fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele está falando isso de todos nós, amém? Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas ele diz assim, antes, e se você tem uma Bíblia aí, dependendo da Bíblia que você tem, que não está em caixa alta, aquele que nasceu de Deus o guarda é com A maiúsculo. Então ele está dizendo assim, antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Sabe quem que ele está falando? Ele está falando que Jesus nos protege. E por causa disso, porque nós nascemos de novo, o que diz o final desse versículo? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar para você mesmo. Abre essa sua boca e fala isso a seu respeito. O maligno não lhe toca, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quanto Satanás possa se levantar, aquele que é nascido de Deus nos guarda. O Senhor nos guarda, Jesus nos guarda, e o maligno não nos toca. Hey, entenda isso. Eu e você estamos livres dessa ação do império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é privilégio, isso é honra. Mas muitas vezes, assim como Deus precisava reescrever para os egípcios quem era Deus, para os israelitas quem era Deus, como Deus precisava reposicionar Moisés, Deus precisa nos reposicionar. Porque às vezes a gente começa a achar que Deus é um subproduto da fé. Nós começamos a ter algumas visões equivocadas acerca de Deus. E então o Senhor precisa nos lembrar de quem Ele é. E eu nessa noite quero dizer para você, o Deus a quem eu e você servimos é um Deus todo-poderoso, é o grande eu sou. É o mesmo Deus que tirou aqueles israelitas, 2.700.000 pessoas do Egito. Ele os alimentou, Ele deu água para eles beberem, Ele deu comida para eles comerem. E Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo que vai suprir a mim e a você. Ele continua sendo o mesmo que pode entrar dentro de nós, trazer as mudanças que nós precisamos e nos levar para um outro nível. E quando a gente entende a grandeza de Deus, algumas coisas acontecem dentro de nós. O primeiro aspecto de entender a grandeza de Deus é que isso muda a nossa visão acerca de Deus. Queridos, a visão que nós temos de Deus define o estilo de vida que nós vamos ter. Sabia disso?
à medida que você olha para Deus, a maneira que você olha para Deus, a maneira que você vê a Deus define a vida que eu e você vamos ter. Então, quando eu entendo a grandeza de Deus, quando eu entendo que Ele é todo poderoso, a primeira coisa que muda é a nossa visão acerca de Deus. E essa é uma coisa que nós precisamos trazer à nossa memória. Quem Ele continua sendo, esse Deus todo poderoso. Então eu preciso dizer algumas coisas para você. Nosso Deus não é o velhinho de barba branca, que não pode fazer nada por mim e por você. Nosso Deus, Ele não é esse velhinho que está lá no céu, ausente, longe daquilo que, dos nossos problemas. Nós não estamos à mercê das trevas. Nosso Deus, Ele se importa conosco. Nosso Deus não é um Senhor com cajado na mão, buscando ocasiões para nos bater, para vivermos com medo de Deus. Nosso Deus não é um Senhor bonzinho e permissivo, dizendo sim, porque, se é de amor, isso é amor. Não, nosso Deus está no céu e Ele é o Deus Todo-Poderoso que se levanta para guerrear uma guerra que já está vencida, mas Ele conta comigo, com você. Nosso Deus não é um subproduto da fé, onde todos os caminhos levam a Ele. Não, nosso Deus tem critérios, e esse critério é Jesus. É por isso que Jesus vem, e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quando eu entendo isso, querido, nós vamos entender que Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele continua sendo poderoso. Portanto, se nós cremos em um Deus com D minúsculo, um Deus de letra minúscula, nós vamos viver uma vida de letra minúscula. Nós vamos viver uma vida mais ou menos. E a gente vai achar que essa é a vontade de Deus para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não é assim que Deus se apresenta. Lá em Lucas capítulo 1, verso 37, quando o anjo vem falar com Maria, e ela fala, mas como que eu vou ter um filho? Eu nem sequer conheço um homem, eu nem sequer tenho um relacionamento com um homem. E o Senhor fala assim para ela, deixa eu dizer algo para você, não existe impossível para Deus. Essa é uma das características desse Deus Todo-Poderoso, não existe impossível para Ele. Meu irmão, eu não sei como você vê a Deus, mas eu quero te lembrar de algo. Não existe coisa impossível para Deus. Acaso há alguma coisa difícil demais para Ele? Isso também nos faz entender que quando a grandeza de Deus nos chama a ter um temor dEle. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor é o princípio da sabedoria e o conhecimento é a prudência do santo. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, a gente não vive de uma maneira displicente, a gente reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso e a gente não tem medo dEle e nem tem medo das coisas, mas de tanta grandeza que Ele tem. Isso nos torna destemidos e corajosos e a gente se posiciona diante de circunstâncias, não aceitando ser enganado, acreditando que Deus é um Deus pequenininho. Foi isso que aconteceu com Davi. Pastor Marcos pregou hoje de manhã, aliás, assista se você puder, e ele fala sobre isso. Davi, ele se ira diante de Golias, porque ele fala, quem é esse incircunciso para falar contra o Deus vivo? É um temor a Deus, uma honra a Deus. Isso direciona as nossas atitudes. Então, quando eu reconheço que Deus é todo-poderoso, isso muda a minha visão de Deus. Isso reposiciona a minha visão acerca de Deus. Mas existe um segundo aspecto, que quando nós entendemos a grandeza de Deus, isso muda a nossa visão acerca de nós mesmos. Uma das coisas que o povo dizia era, Deus nos trouxe nesse deserto para morrer. Eles não conseguiam olhar e ver que Deus nos levava para um outro nível. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim, como imaginou na sua alma, assim ele é. E esse texto está falando do homem mau. Esse texto não está falando de uma coisa boa. Ele está falando de um homem mau. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso serve para tudo na nossa vida. Vocês lembram dos 10 espias? Pastor Marcos pregou na semana passada. Lá em Números capítulo 13, eu gostaria que você abrisse comigo. Desculpa estar falando correndo assim, gente, mas é que eu tenho pouquinho tempo e eu estou tentando trazer o máximo que dá aqui para vocês. Números capítulo 13, verso 31. Achou aí? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendente de gigante, e éramos, o que, gente? Aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses homens, eles se viam como gafanhotos diante de gente. Eles olhavam e eles se viam tão pequenos. E sabe de uma coisa? Eles não olharam para Deus, eles não viram a grandeza de Deus. Diferente de Josué e Caleb, eles esqueceram de tudo aquilo que eles viveram. Eles esqueceram que eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles esqueceram que Deus estava dando maná para aquele povo todo, que Deus mandava codornizes. Eles se enganaram, olhando para si mesmo de uma maneira equivocada. Mas sabe o que aconteceu com Josué e Caleb? Quando eles olham para aquela situação, eles se veem de uma maneira diferente, eles olham de uma maneira diferente, e eles falam: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Meu irmão, quando você sabe que Deus é todo poderoso, você sabe que você é filho dEle, você sabe que Ele guerreia por você, isso faz de você um filho de leão, um filhote de leão, como nós ouvimos aqui nessa manhã. Você para de se ver como uma pessoa sem chance, de se ver como uma pessoa qualquer, de se ver como um coitadinho, de se ver como alguém sem esperança. O teu Deus é o Todo-Poderoso. Tem um aqui que entendeu, mas vou falar de novo. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Você não é filho de um qualquer, você é filho desse Deus, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e é isso que nós somos. Então, entender o poder de Deus, a grandeza de Deus, isso muda a nossa visão acerca de nós mesmos. Nós entendemos que Ele nos amou. E o terceiro aspecto de entender a grandeza de Deus, se o primeiro é que muda a nossa visão acerca de Deus, o segundo acerca de nós mesmos, o terceiro faz com que a gente mude nossas metas. Sabe, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, nossa fé, muitas vezes está só naquilo que nós podemos produzir. Deixa eu te perguntar, quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos? Se você olhar para as suas metas hoje, para os seus sonhos, eles são tão impossíveis que só vão acontecer se houver uma intervenção de Deus, ou está dentro daquilo que você pode fazer. Salmo capítulo 18, verso 29. Davi, ele diz algo tremendo. Ele diz assim, com o meu Deus, eu posso atacar uma tropa. Com a sua ajuda, eu posso transpor uma muralha. Projeta para nós, Suzana, por favor. Salmo 18, 29. 18, 29, isso mesmo. Salmo 18, 29. Com o meu Deus, eu posso atacar uma tropa. Eu desbarato exércitos, ou eu ataco, e com o meu Deus eu salto muralhas. Gente, vamos combinar? Eu sozinho contra um exército? Mas quando eu sei quem é o meu Deus, eu entendo que eu com Ele sou a maioria. Quando eu entendo a grandeza do meu Deus, eu entendo que eu não estou confiado somente em mim, naquilo que eu posso fazer. Davi tinha experiência de guerra, mas ele não andava sozinho. Ele fazia o que o Senhor o guiava para fazer. E ele sabia que tendo Deus poderoso com ele, ele era maioria. Meu irmão, nosso Deus é grande. Sonhe alto, sonhe grande. Pastor Marcos já contou várias vezes aqui sobre a nossa casa. E muitas pessoas têm vivido. Hoje um casal me procurou para contar da experiência da casa deles, que eles estavam em dúvida. E eu falei, é isso que vocês querem? Deixa eu falar algo para você. Quando nós morávamos de aluguel, gente. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel. E a gente ficava procurando casas. Sabe o que acontecia? Às vezes, toda vez ele me chamava para ir ver casa. E a gente ia naqueles condomínios, aquelas casas que parece que mal cabia uma cama de solteiro no quarto. E eu falava, é muito pequena. E ele falava, mas o que você quer? A gente não tinha, a minha renda, eu tinha registrado 30% da minha renda. E a renda mais alta da casa era minha.
Sabe de uma coisa? E eu orava e eu falava para ele o seguinte: a mesma fé que eu preciso para pedir um puxadinho é a mesma fé que eu preciso para ter uma casa do jeito que eu sonhava, que era uma casa com garagem para 2 carros. E é assim que você tem que orar. Garagem para 2 carros, 3 quartos, sendo uma suíte e um sobrado. Era assim que eu pedia para Deus. Eu tinha dinheiro? Não, a minha fé não estava em mim, a minha fé estava nele. E sabe o que aconteceu? Deus deu um projeto para um amigo nosso, no bairro que nós morávamos, para que ele construísse casas como? Com garagem para 2 carros, com 3 dormitórios, sendo uma suíte e com um sobrado. E a primeira casa, sabe para quem foi? Foi para nós. Sabe por quê? Porque a nossa fé tem que estar no Deus que pode todas as coisas. Isso muda as nossas metas. No ano passado, eu coloquei no meu coração já há algum tempo que eu gostaria de viajar e conhecer o Nordeste. E no dia 23 de setembro do ano passado, eu escrevi isso como um pedido de oração ao Senhor de uma viagem. E sabe o que aconteceu? No final do ano, eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo assim: pastora, Deus colocou no meu coração para dar uma viagem para vocês. Para onde nós vamos viajar? Nós vamos viajar para o Nordeste. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entende que Deus é todo poderoso, você muda suas metas. Você muda seus sonhos. Você para de olhar para você e você olha para Ele. Você deixa de achar que você é igual um gafanhoto. E você fala: eu sou filho de um Deus todo poderoso, de um Deus grandioso. E eu posso sonhar grande. E eu posso ter metas grandes, porque Ele pode fazer. Você não se preocupa no como, você se preocupa no que vai acontecer. Meu primeiro carro eu ganhei. Era um floquinho de neve. Mas o Senhor me deu. Deixa eu dizer algo para você. Outro dia eu li o testemunho de um cara que comprou uma BMW por R$1. Um testemunho. Você fala: como assim? Ele viu um anúncio de uma BMW por R$1. E ele entrou em contato com a pessoa que anunciou. Falou: isso é verdade? É verdade. Então tá bom, estou comprando. Ele quis saber o que era aquilo. Mas por que R$1? Acontece o seguinte: meu marido morreu. E no dia do velório, eu descobri que meu marido tinha um amante. E ele deixou um testamento, que por quanto eu vendesse esse carro, era para eu dar o dinheiro para a amante. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus usa a riqueza dos ímpios e deposita para o justo. O teu Deus é poderoso, Ele é grandioso. Você não sabe como Deus vai fazer. Para de ter sonho de gafanhoto. Para de ter sonho de acordo com o que você pode realizar. Para de olhar para a sua vida de acordo com aquilo que você pode fazer. O teu Deus é poderoso para te ajudar a desbaratar exércitos. Ele é poderoso para te ajudar a transpor muralhas. Ele é poderoso para te dar o impossível. Ei! Está na hora da gente parar de achar que o nosso Deus é um subproduto da fé. Que a gente vem na igreja para agradar o coração de um Deus velhinho da barbinha branca. Hello! Deus quer encher o seu coração para você ter fé, para você se posicionar, para você se lembrar que não há coisa pequena ou grande que Ele não possa fazer e você sair daqui na força do teu Deus. Está na hora da gente se levantar como Moisés. E não me interessa o tamanho de Faraó, não me interessa a grandeza do exército, porque com o meu Deus eu salto muralhas. O quarto aspecto de entender a grandeza de Deus é que isso muda o nosso ânimo, nosso espírito. Nós precisamos entender que conforme nós vemos a Deus, assim nós liberamos a nossa fé. A maneira que vemos a Deus determina a força ou a fraqueza do nosso espírito, do nosso ânimo. Você sabe o que é uma pessoa desanimada? A palavra desânimo vem de animê, desanimê. Animê vem de alma, psique. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que perdeu a alma. É uma pessoa que a alma está em frangalhos. É uma pessoa que está sem vigor. Mas sabe o que é uma pessoa entusiasmada? A palavra entusiasmo é de Deus e asmos. É Deus dentro de si. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa, a origem da palavra é uma pessoa que age debaixo de um impacto. É como se ela tivesse arrebatada. É alguém que age debaixo de uma ação do próprio Deus. De uma inspiração divina. Então estar entusiasmado,
Estar empolgado é estar cheio de Deus. É ter Deus dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus fez questão, quando ele foi, ele falou assim, olha, hoje o reino de Deus está entre vós, mas ele estará dentro de vocês. Quando nós lemos aí sobre os 10 espias, mas nós lemos também sobre Josué e Caleb. Josué e Caleb, em Números capítulo 14, verso 8, eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, e como pão, nós vamos devorar todos esses inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você, Josué e Caleb eram entusiasmados, eles citam exatamente o nome Senhor, que Deus tinha revelado para Moisés, eles tiveram essa revelação, meu irmão, se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar da nossa postura, se nós entendermos que o Senhor é conosco, que Ele é todo poderoso, que não tem coisa pequena ou grande que Ele não possa fazer, a gente sai desse quadro de desânimo, a gente fica entusiasmado, se coloca de pé e fala, com meu Deus, eu ataco uma tropa, com o Senhor eu transponho muralhas. Não me interessa o tamanho da dificuldade, não me interessa a circunstância, isso não vai me roubar, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo, e eu me reposiciono diante da grandeza de Deus, meu irmão, não tem lugar para desânimo, não tem lugar para frustração, não tem lugar para reclamação, porque nós pertencemos a Ele. Nós precisamos entender isso, nós precisamos estar entusiasmados, porque nós não estamos sozinhos, não trabalhamos sozinhos, não batalhamos sozinhos. Flavinho está aqui com a Cíntia. Esses dias, alguns dias atrás, alguns dias atrás, nós fomos na casa deles. Ah, que alegria! Gente, quando nós conhecemos o Flavinho com a Cíntia, eles andavam de ônibus, moravam longe, sempre fiéis ao Senhor. Mas um dia, Deus deu um carro para eles. Deus deu um carro para eles. Ele não comprou, Deus deu o carro para ele. Mas não satisfeito, ele foi vendo, antes de Deus dar o carro para ele, foi meio por ali, Deus tirou toda a tristeza, todo adoecimento que Flavinho vivia dentro dele. O Senhor curou ele. Depois o Senhor deu um carro para ele. Depois ele trabalhava numa empresa que trazia tristeza. Deus fez ele para trabalhar para ele mesmo. Depois disso, Deus deu um terreno para ele. Depois deu outro carro para ele. Depois deu uma casa para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de achar que você só vai conseguir aquilo que você pode fazer com seus próprios esforços. Você não está sozinho. Você pertence a um Deus que tem prazer em guerrear as suas causas. Para de se lamentar, de se entregar diante das circunstâncias. Eu gosto muito desse Salmo 18. Eu gosto muito quando Davi diz no versículo 37. Ele diz assim, ó. Eu persegui os inimigos e os alcancei. E eu não voltei, eu só voltei depois de haver dado cabo deles, ou eu não voltei enquanto eu não dei cabo deles. É gente que não desanima, gente que está cheia de Deus. E sabe, ele fala isso porque ele vai declarando uma série de outras verdades aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, não tinha nada a ver com Davi, tinha tudo a ver com Deus, que estava preparando ele para que ele pudesse viver isso. Porque Davi teve uma revelação no versículo 31. E ele diz, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? E olha o versículo 32, o que ele fala? Depois que ele diz isso, ele fala, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele torna os meus pés ágeis como os das corças e me torna firme nas minhas alturas. É isso que ele fala, ele entende, ele fala, ele exercita as minhas mãos para a peleja e ele fortalece os meus braços para vergar um arco de bronze. Aplanou o meu caminho. Sabe, o Senhor, Ele tem prazer em cuidar de nós, meu irmão, nós não estamos sozinhos, nós precisamos entender isso, é hora de nós entendermos que nós estamos servindo um Deus grandioso, não é um deusinho, não é um velhinho, não é um senhorzinho, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer toda e qualquer coisa. Tudo o que nós precisamos é mudar a nossa visão acerca dEle, mudar a visão acerca de nós e mudarmos as nossas metas, mudarmos o nosso ânimo. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Eu não sei o que você anda sonhando. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus sonha alto para você. Vou te dar mais uma chance.
O mesmo Deus, isso foi o testemunho de um crente que comprou uma BMW por R$1. É poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. O mesmo Deus que me deu uma casa sem que a gente tivesse R$1, é poderoso para fazer algo na sua vida. O mesmo Deus, a primeira experiência que eu tive com Deus foi de ser cheia do Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas no dia que eu levantei a minha mão para aceitar Jesus. Deixa eu falar para você, Deus tem águas mais profundas para você andar. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te levar para um nível de profundidade. Tem revelação da parte de Deus. Deus quer te ajudar a fluir. Deus quer curar os teus olhos, os meus olhos, para que a gente veja a grandeza dele. Deus quer construir coisas grandes nessa cidade. E ele precisa de Josué e Calebes, homens e mulheres, de Moisés, que são reposicionados diante da grandeza dele, que sabem que não é um Deusinho pequenininho, não é um Deus com letra minúscula, não é um Deus que a gente vem na igreja para deixar ele um pouquinho mais feliz, mas a gente vem para ser cheio do poder dele, para a gente seguir como Moisés, que se posiciona diante de Faraó, para a gente se posicionar como Davi, que não tem medo de tropa, não tem medo de exército, não tem medo de nada, meu irmão. Está na hora de nós curarmos os nossos olhos. O meu Deus e o seu Deus continua sendo grandioso. Ele é o grande eu sou, o Deus todo-poderoso. Diante dele, a palavra do Senhor diz que ele desenrola os céus como uma cortina, que todas as ilhas são diante dele como uma areia que pode se medir em balança. Sabe a quem você serve? Você serve a ele. Eu e você servimos a ele. E nessa noite, o Senhor está olhando para mim e para você, está falando, filho, filha, está na hora de você entender que você é entusiasmado. Eu quero te reposicionar, porque eu quero que você saia daqui cheio de mim, cheio de mim. Eu quero te lembrar que eu continuo sendo grandioso, que eu sou o grande, eu sou o Deus todo-poderoso, e que diante de mim todo joelho se dobra, toda língua confessa, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou entusiasmada. Eu não sei você, mas eu estou entusiasmada. Eu não sei você, mas eu estou entusiasmada. E gente entusiasmada não fica sentado. Oh! E gente entusiasmada não fica